começando o nosso Café com a Coach de hoje com o tema autenticidade. Hoje nós vamos falar tudo sobre autenticidade, porque é tão difícil desenvolver essa autenticidade, como que às vezes é tão desafiador você ser autêntica, você ser você mesma. Nós vamos ver formas simples, né, e inteligente, com exemplos práticos para que você possa desenvolver a sua autenticidade. Então fica comigo até o final, nesse encontro aqui maravilhoso, eu e você e eu, porque você sabe que é muita coisa boa que a gente aprende aqui. Aqui eu compartilho com vocês o que eu aprendi. E esse tema, então, é algo que eu tô ultimamente me aprofundando ainda mais. Foi um dos pontos que transformaram a minha vida ao longo desses anos, quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a descobrir o meu eu sou, quando eu comecei a descobrir os meus valores, os meus sonhos, o que eu almejo, quando eu olhei para dentro de mim. E hoje eu ainda estou mergulhando ainda mais profundo, porque eu estou assim em uma nova fase, eu estou identificando que eu estou vivendo uma nova fase. E para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso saber quem verdadeiramente eu sou, para que nada que seja externo possa atrapalhar, sabe? Então, assim, a autenticidade, gente, eu diria que é o ponto fundamental. Fundamental para iniciar um processo de desenvolvimento, para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, enfim, para tudo, a autenticidade, ela é esse ponto, assim, fundamental. Então, para iniciar, a gente precisa saber, mas e o que é autenticidade? A autenticidade, ela é aquela certeza de você saber quem você é. É aquela certeza que você sabe de verdade, dentro de você, sem dúvida nenhuma, quem você é. E, gente, se eu disser para vocês, assim, que esse é um dos pontos. No primeiro atendimento, né, quando as minhas clientes chegam, é pra gente vir nessa busca do meu eu. E é justamente aí que a gente fica perdida. Porque o que acontece? Quando a gente nasce, a gente nasce assim perfeito. O Senhor nos faz perfeitos. Ao nascer, a gente nasce com aquela perfeição divina. E aí, na nossa infância, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos formando. Os nossos pais, nós vamos modelando os nossos pais. Então, a fase da criança, né, desde o nosso nascer, é quando a gente vai aprendendo as coisas. E os nossos pais, eles são os responsáveis por isso. Então, é nessa forma que a gente começa. O que os nossos pais dizem sobre nós é a fase que a gente começa a averiguar, mas então eu sou isso, eu sou o que me dizem. Então, por isso que na fase ali da criança, quando ela também ouve coisas negativas, elas refletem na fase adulta. Então, essa fase da infância é a fase que você está se formando, é a fase que você está ali modulando ali o seu cérebro no seu verdadeiro eu sou. E aí, à medida que vai crescendo, à medida que essa criança vai crescendo, vai entrando ali na sua adolescência, na fase adulta, tudo que ela vivenciou, tudo que disseram sobre ela, tudo que ela viu, ouviu e sentiu, é que formou as crenças daquele adulto. Tudo que ele ouviu, tudo que viveu, ouviu e sentiu, é que formou aquelas crenças. Então, o que acontece? Hoje, o que você vive na sua fase adulta é tudo que você ouviu, tudo que você viveu e sentiu durante toda a sua trajetória de vida. Mas tem coisas, sim, as coisas erradas às vezes que eu tenho. Tem como tratar. Mas o que é autenticidade? É você saber a sua verdadeira identidade. É você olhar pra você e você dizer assim, quando eu perguntasse pra você, quem é você? E você dizer, eu sou isso, isso e isso. E o que acontece é tão incrível no processo terapêutico quando a gente vivencia ele, porque quando a gente chega perdida, sem saber nada sobre isso. E é uma coisa que passa desapercebido. E eu tenho clientes que até costumam dizer, nossa, essa pergunta é difícil, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque são coisas que a gente não sabe, a gente não para pra pensar e que são, assim, passos definitivos, passos muito importantes para o nosso avanço.
E aí, depois que a gente começa a mergulhar e que a gente começa a descobrir, que a gente começa a traçar esses pontos, que você descobre lá na frente, quando a gente pergunta qual foi o seu maior ganho no seu processo, é identificar a minha verdadeira identidade, é identificar o meu verdadeiro eu sou, é identificar o que Deus diz sobre mim. Falando no que Deus diz sobre mim, semana passada eu fiz um atendimento e essa cliente, ela estava justamente nisso, perdida na identidade dela. E às vezes ela escrevia, a gente tem uma técnica que é a técnica do eu sou, e ela diz assim, mas eu ainda olho para o meu eu sou e eu ainda desacredito. E a gente fez a seguinte reflexão, o que Deus diz sobre você? E o Senhor, no meu devocional essa semana, o Senhor também me questionou sobre isso. Então, quando você olha para você, talvez você não veja nada. Talvez você não veja nada de valor, talvez você não veja nada de bom. Que às vezes a gente tá perdida nisso, a gente olha pra gente e a gente não consegue enxergar nada. E aí, como eu descobri, como eu posso fazer esse processo? Gente, quando a gente se apega a Cristo, quando a gente olha assim, e o que Deus fala sobre mim? Quando o Senhor olha pra mim, o que Ele diz? Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece de uma maneira que só Ele sabe. Porque as pessoas, as que estão à nossa volta, conhecem o que vê. Mas o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E aí você faz a seguinte pergunta. O que Deus diz sobre mim? O que Ele fala ao meu respeito? O que eu tenho sido diante de Deus? E a partir dali você começa a escrever. Deus diz isso sobre mim. Deus diz que eu sou abençoada. Deus diz que eu sou a filha amada. Sabe onde a gente começa a descobrir o verdadeiro amor? É o amor de Cristo. Talvez hoje você olhe para o seu casamento ou para os seus pais e você não se sinta amada. Mas sabe onde isso tudo começa? No amor do Pai. No amor do seu Pai maior. Quando você, como mulher, olha para o Pai e você se sente amada pelo seu Pai, quando você se sente amada pelo Todo-Poderoso, você entende que esse é o amor maior. E esse amor maior, ele preenche toda a carência. Ele preenche todo o vazio. Quando você não se sente amada, cuidada, protegida por Deus, quando você não sente esse amor genuíno, esse amor maior, você começa a colocar também barreiras no seu relacionamento com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu esposo. E você tem essa dificuldade de se sentir amada pelos outros. Porque o primeiro grande amor é o amor de Deus. Então, se você hoje tem alguma ferida emocional, alguma ferida de rejeição, de abandono, sabe, alguma ferida que está assim doendo dentro de você, o primeiro grande passo é você buscar o amor do Pai. Ah, Josi, mas eu creio em Deus. Ah, Josi, mas eu sou até cristã, ou eu não sei qual é a sua religião. Mas ainda que você frequente uma denominação, uma igreja, porque eu conheço muita gente que vive dentro das igrejas, mas que não se sentem amadas. Mas que não se sentem abraçadas, cuidadas pelo amor do Pai. Porque o amor do Pai a gente encontra todos os dias. E às vezes você vai procurar o amor do Pai, você acha que é alguém que está lá na frente que vai dizer, alguém que está ali que vai falar, e não é. O amor do Pai é quando todos os dias você sente Ele em você. Quando todos os dias você sente o toque dele na sua vida. E quando você sente esse amor te completa. E por esse amor te completar, você sabe quem verdadeiramente você é diante dele. E você não vai ficar na necessidade de aprovação.
na necessidade do outro. Quando você sente o amor genuíno do Pai. Então, para entender a pessoa que você é, tenha contato constante, todos os dias. Separe o seu tempo de proximidade com Deus, o seu tempo de conexão com Deus, o seu tempo de sentir Ele, de se sentir amada por Ele. E quando você sente isso, isso já te trata assim em um nível altíssimo. E quando você sente o amor de Pai, o que Ele diz sobre você, você começa a questionar: Pai, o que o Senhor, que é o meu Pai maior, diz sobre mim? Eu não quero em momento algum ser rotulada pelo que disseram sobre mim, pelas falhas que eu cometi, pelos erros que eu cometi. Mas eu quero que o Senhor revele a mim o que o Senhor diz sobre mim. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque por muito tempo eu me achava muito pequena pelo que disseram sobre mim. Pelo que dentro da minha casa eu ouvia dizer sobre mim. Pelo que os meus pais diziam sobre mim. Porque talvez você venha de um lar que você não ouviu palavras de reforço. Hoje, com meu filho, eu procuro tratar em mim tudo isso e mudar. Esses dias ele disse assim: mãe, eu vou fazer uma prova hoje. Essa prova é muito difícil. E eu falei assim pra ele: mas você é muito inteligente e você vai conseguir, porque você é um menino estudioso e muito inteligente. Entende o quanto que essas palavras de reforço, o reforço positivo muda a identidade do ser humano? Mas talvez por seus pais não tenham esse conhecimento e talvez muitas vezes ele dizia pra você: você é burra, você é fraca, você não vai conseguir. Muitas vezes eu ouvi isso sobre mim. Que eu não iria conseguir, que eu era bronca, que eu era fraca, que era isso que eu ouvia. E eu cresci frágil, limitada. Eu cresci achando que eu não ia conseguir fazer nada na minha vida. Porque eu não tinha forças nenhuma. Porque eu ouvi falar isso sobre mim. Que eu era diferente. Que eu era mais frágil. Que eu era mais fraca. Que eu era menos. Só que quando eu comecei a mergulhar nisso, eu falei assim, mas quando eu comecei o meu processo, quando eu comecei a olhar pra dentro de mim, quando eu comecei a vir pra autenticidade, que o que é autenticidade? O que é você ser autêntica? É você ter identidade. Sabe? É você começar a olhar pra você e saber quem você é. Eu falei assim, disseram pra mim que eu não ia conseguir, disseram pra mim que eu era fraca, que eu era broca. Mas o que eu decido ser hoje? O que Deus diz pra mim hoje? E eu comecei a olhar que Deus dizia sobre mim assim, que eu era mais que vencedora, que eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu comecei a me apegar às palavras todos os dias, o que Deus dizia sobre mim. E comecei a mergulhar do que eu era, do que eu queria ser. E hoje eu ainda pergunto o que eu ainda quero ser, o que eu ainda não sou, o que eu ainda quero ser. E mergulhar dentro dessa real identidade, mergulhar dentro desse profundo eu, gente, isso é muito transformador. Quando você descobre o que te faz vibrar, quando você olha pra dentro de você, sem nada de externo, sem a opinião externa. Às vezes a gente se deixa passar, a vida levar, e a gente começa a viver mais a vida do outro do que a nossa própria vida. Com os gostos do outro do que os nossos próprios gostos. É libertador quando você entra na sua verdadeira identidade. Quando você mergulha no seu verdadeiro eu. Quando você mergulha dentro de você. Quando você sabe qual é o seu maior valor. Se eu perguntasse hoje pra você, qual é o seu maior valor? Quais os seus maiores sonhos?
É forte. E a autenticidade, o ser autêntica está muito ligado à sua autoconfiança, à sua autoestima, ao seu autoconhecimento. E quando eu descobri o meu eu, quando eu descobri a minha verdadeira identidade, eu me tornei uma mulher muito confiante. Eu me tornei uma mulher muito confiante em mim mesma. Eu sou egocêntrica, eu só penso em mim. Não. Eu entendo que cada vez que eu estiver melhor, melhor também eu serei pro outro. Melhor também eu serei para quem está à minha volta. Mas eu preciso estar bem comigo mesmo. E essa confiança em mim é por saber quem eu sou. É por saber detalhadamente. E como é que eu consigo isso? Quando eu passo esse processo de autoconhecimento, de busca. Quando eu vivencio isso. Quando eu olho para dentro de mim. Eu tenho tanta clareza hoje, gente. Lógico que eu não estou no nível que eu quero chegar, porque eu sei que esse processo é um processo contínuo. Esse é um processo de busca constante, de cada dia eu descobrir, porque a gente não conhece no total. Às vezes tem momentos que eu nunca vivi, que eu não sei como é que eu vou reagir, porque eu nunca vivi. Mas quando eu me conheço, quando eu olho assim pra mim, eu sei exatamente quais são as minhas fraquezas. O que me faz mal, o que me deixa mal, o que me deixa bem. Eu começo a ser intencional nas minhas escolhas, nas minhas decisões e no que eu vou fazer. Então, essa confiança que eu tenho hoje foi um processo, foi uma jornada. Mas lá atrás, um dia, eu não era assim. Eu não era assim, porque eu só olhava inconscientemente o que estava ali marcado, registrado em mim, eram as minhas dores. Eram as marcas que tinham ficado. Mas um dia eu olhei assim, eu disse, Jesus levou sobre si as minhas dores. E ele me fez nascer de novo. E se ele me fez nascer de novo, é para viver uma nova vida. É para viver o novo que ele tem para mim. Então, todas aquelas frustrações da minha infância, todas aquelas frustrações que eu vivi, tudo aquilo que eu vivi lá atrás não faz parte de mim hoje, porque eu me libertei. Eu me libertei de tudo que diziam. E hoje eu olho para mim e eu sei o que Deus diz sobre mim. Sobre o que Deus diz sobre mim. E é isso que me dá confiança, é isso que me dá certeza. E é isso que me faz avançar. Sobre o que Deus diz sobre mim. Não é sobre o que o seu pai, a sua mãe, ou alguém da igreja. Não é sobre isso. É sobre o que Deus diz sobre mim. É sobre o que Deus fala ao seu coração. E é tão triste, gente, porque quando a gente não trata, essa falta fica grande. Essa falha fica grande. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente olha e diz, não é sobre o que falaram sobre mim, é o que Deus fala ao meu respeito. Não é sobre o que o mundo fala, mas o que Deus fala sobre mim. Não é sobre a história que criaram ao meu respeito, mas é sobre quem olha por dentro e por fora. E essa identidade renovada é o que nos faz livres. Um dia, a palavra do Senhor fala que chegou alguém e disse assim, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele falou assim, para ele nascer de novo. E ele falou, mas como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu o que o Senhor estava dizendo. E o Senhor disse assim, quando o Senhor disse nascer de novo, o Senhor não estava falando para ele entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Ele disse assim, nascer de novo em Cristo. Nascer de novo em Cristo, é sobre isso.
É sobre você se libertar de tudo que disseram sobre você e você nascer em Cristo, reconhecendo que o seu verdadeiro Pai, o verdadeiro amor que você precisa é o amor do Pai. Você não precisa. Não é o amor do homem, não é o amor do seu pai na terra, da sua mãe na terra, do seu marido, do seu companheiro. É sobre o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Nascer de novo é você entender que Ele te ama. Ele não está olhando para os seus defeitos. Ele não está olhando para o que você fez. Passou. Ele está olhando para o que você decide ser a partir de hoje. Ele está olhando para o que você decide nascer de novo em Cristo. Nascer de novo na presença dele. E ele nos dá essa oportunidade todos os dias. Ele não desiste de nós. Ele jamais desistiu. Sabe, é muito profundo para mim falar isso porque eu vivenciei muita coisa e que muitas pessoas eram assim, duvidavam da minha fé. Duvidavam, sabe? Só que em todo tempo eu pensava assim, poxa, o que os outros dizem? Porque a única coisa que eu falava para Cristo o tempo todo era que, Senhor, que me falte tudo, mas que não me falte a tua presença. E eu não quero sentir a tua presença apenas dentro de 4 paredes em um templo. Eu quero sentir a tua presença onde eu estiver. Eu quero sentir a presença em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque se nós somos a verdadeira igreja de Cristo, e a presença do Senhor ela precisa ser renovada na nossa vida todos os dias. E o tempo todo eu falava assim, Senhor, eu só não quero perder a tua presença. E muitos anos eu precisei aprender que a presença de Cristo não depende do que o outro vai fazer, não depende só de coisas externas, depende de mim, de buscar Ele na simplicidade das coisas. De olhar para cada coisa que Ele tem feito. E sabe como eu descobri a minha identidade? Eu descobri que não é sobre regras, não é só sobre doutrinas. É sobre Ele. É sobre o Pai maior. Não é sobre o que vão dizer se eu sou fiel ou não, se eu faço o que dizem ou não. É sobre o que Ele diz. É sobre o que o Senhor diz. E eu falava assim, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz a partir da tua palavra. Eu quero que o Senhor revele a mim o meu verdadeiro eu. Porque se eu viver na necessidade do que o outro vai dizer, do elogio do outro, e o outro, às vezes, ele jamais vai dizer, sabe por quê? Porque às vezes o outro não tem. Como que uma pessoa que vive destruída, por exemplo, às vezes eu esperava, e eu pensava assim, se os meus pais dissessem palavras bonitas pra mim, que tudo ia resolver. Só que como que os meus pais iam dizer palavras bonitas se eles não aprenderam isso? Como que os meus pais vão chegar pra mim e dizer, filha, eu te amo, se eles não aprenderam isso? Como que eles iam olhar pra mim e fazer, tapar aquela carência que eu tinha se eles não tiveram isso? Quando eu olhei, eu disse assim, eles têm uma bagagem, eles têm uma história. E eu comecei a olhar o verdadeiro amor de quem diz todos os dias pra mim, que me ama do jeito que eu sou. O Senhor. E a nossa identidade precisa, por isso, nascer de novo. Quando eu venho a nascer de novo em Cristo, vem em mim a nova identidade. E aí é que eu começo. Como é que eu sou? Que hoje eu sou uma pessoa autêntica. Como que hoje eu sou uma pessoa confiante? Porque eu olhei pra dentro de mim, eu tratei dentro de mim. Eu mergulhei dentro de mim e eu me conectei com o Pai. Sobre o que Ele diz ao meu respeito. E por que hoje em dia é tão difícil a gente olhar pra dentro da gente, a gente reconhecer que é a gente, e aí parar de se importar com a opinião dos outros. Então, eu fiz um atendimento, eu até fiz uma história, eu falei sobre isso. Incrível. Incrível.
de uma mulher, ela já tem mais de 50 anos, ela passou a vida toda sem fazer o que tinha vontade de fazer, por vergonha ou por medo do que os outros iam dizer. Entende como às vezes a gente deixa de viver e viver intensamente na presença do Pai, nos sabotando pelo que os outros vão falar. Eu já tive atendimento de pessoas que, semana passada, chorando. Esse é o meu sonho, eu morro de vontade. Mas quando souberem, o que é que vão falar? E o momento mais libertador da minha vida, sabe quando foi? Um dos momentos que é marcados na minha vida, o dia que eu tomei uma decisão. Porque eu era uma pessoa que os outros falavam, eu seguia, eu não me posicionava, eu não tinha decisão sobre a minha própria vida. Eu era praticamente aquela Maria vai com as outras. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, o que é que vão falar? O dia que eu falei assim, que eu tomei uma decisão e que eu fui lá, sem opinião de ninguém, eu fui lá e fiz. Essa foi uma das coisas mais libertadoras da minha vida. Porque a partir dali eu entendi que eu posso tomar a decisão que eu quiser. O que eu escolho, eu decido, eu escolho, eu sei das minhas consequências. Então é algo libertador. Quando você para de ser a coitadinha, a boazinha, e você começa a sair dessa bolha e viver o que você tem para viver. Porque os anos passam, os dias passam, os meses passam, os anos passam e continua do mesmo jeito. E é aquilo que você deseja? Então eu estava atendendo uma pessoa que ela tinha um sonho de ter um filho. Outro filho, ela já tem filho, ela queria ter outro filho. Mas ela não quer ter por vergonha, pela idade, ou pelo o casamento que vive, ou pela situação que vive, não quer ter, com medo do que o povo vai falar. Aí, os anos estão passando, chega uma hora que pra mulher engravidar já é uma questão de risco. Pois os 40 já começa a entrar na zona de risco. Aí a pessoa deixa de fazer o que quer, de viver seu sonho por conta do que o outro vai dizer. Então olhe para você quais são os meus valores, quais são os meus sonhos, o que Deus fala ao meu respeito e siga na direção de Cristo. Sabe, tem decisões na vida da gente que a gente acha que o Senhor vai descer do céu e vai dizer assim, assim, assim que você vai fazer. E não é desse jeito. Não é desse jeito. O Senhor, Ele nos conduz. E sabe o que a palavra dele diz? Ele diz assim, que absolutamente nada acontece na sua vida sem a permissão dele. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz assim, que não cai. Imagine, gente, vocês têm noção da grandeza? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai uma folha. Imagine na vida de quem serve a ele. Imagine na vida de quem tem ele como pai maior. Imagine na vida de quem é a filha amada do pai, se ele vai permitir. Então, tudo que acontece na nossa vida é permissão dele. E às vezes a gente não entende. Eu teve momentos que eu falava assim, Senhor, não estou entendendo o porquê de eu estar passando por isso. Senhor, não estou entendendo o porquê disso. E depois que o tempo passou, eu olhei assim, hoje eu entendo o porquê. Porque o Senhor tinha algo bem melhor para mim. A dificuldade que você vive hoje, ou o que você está passando hoje, não é para te matar. Não é. É para te ensinar. É para te ensinar. E quando você busca e você olha o que eu aprendo diante disso e o que é que eu vou fazer de diferente a partir de hoje. Então, a autenticidade, a identidade, o seu eu, a mulher confiante, sabe, você tem tudo isso dentro de você, nosso cérebro. Nós temos dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo. Um lado é o mais racional, o outro é o emocional. E tem pessoas que ou elas estão mais no seu lado emocional, no seu racional e não conseguem ter o equilíbrio. O que é a inteligência emocional? É quando eu tenho um equilíbrio entre o meu emocional e o meu racional. Se eu sou muito racional, eu sou muito fria. Se eu sou muito emotiva, eu vejo a emoção em tudo. E quando eu tenho equilíbrio, eu entro no nível certo. E o que é que pessoas autênticas, o que é que pessoas que têm uma identidade blindada, o que é que elas fazem?
Pessoas autênticas, elas tomam decisões de forma assertiva. Quando você está direcionada pelo Pai, você toma as decisões e você consulta Ele, porque tudo precisa ser pela vontade do Senhor. Senhor, essa é a minha decisão. Que seja feita a tua vontade. Se for pra mim, vai ser agora. Se não ser, vai ser depois. Sabe? Teve coisa, gente. Daqui a pouco vocês vão saber uma coisa, assim, muito, muito, muito importante na minha vida que está pra acontecer. Muito, 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 que eu desejei muito, muito. E que isso já tem, assim, de busca uns mais de 4 anos. E eu falei assim, mas por que demora tanto pra isso acontecer? Tanta coisa aconteceu no meio do caminho, por que tanta dificuldade numa coisa que parecia ser tão simples? E aí, isso agora, Jesus. Só que hoje eu entendo que o Senhor, nesse período, me ensinou tanto. Esse período, o Senhor me ensinou tanta coisa. E aí, o povo, quando estava no deserto, o lugar chegado demoraria questão de dias. Seria muito rápido. De onde eles estavam para a Terra Prometida, gente, era coisa pequena. Mas eles demoraram 40 anos. E os que nasceram no deserto, eles tiveram a oportunidade de entrar, mas os que já vinham de antes não conseguiram pela sua incredulidade. Ai, gente, hoje tá muito... Eu me emociono com isso porque é muito forte. Pela incredulidade deles, eles não entraram na Terra Prometida. E sabe o que faz a gente não alcançar os nossos sonhos, o que a gente deseja? É a dureza do nosso coração. É a nossa incredulidade. É a nossa falta de fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas, é o que só Deus pode fazer. O que eu posso fazer, o que depende de mim, eu consulto a Deus, tomo a decisão diante de Deus, vou lá e faço. Mas tem coisas que não é só sobre mim. E o impossível é a especialidade de Deus. Então, pela dureza, pela incredulidade, pela falta de fé, muitos não puderam entrar. E o que eu quero te dizer é que não importa quanto tempo você esteja esperando, desejando algo acontecer na sua vida. O que importa é você ter a certeza que vai chegar a hora. E até chegar a hora de acontecer, você está se preparando. E eu aprendi muito com isso. Que pode passar o tempo que for. Mas o Senhor, Ele tem o dia, a hora determinada para acontecer. E às vezes a gente quer no nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo dele. Talvez você não esteja preparada. É, por exemplo, como uma criança que quer sair por aí dirigindo o carro, que tem menos de 18 anos. E o que adianta ter o carro se não vai poder sair com segurança? Porque não pode. Deus faz assim com a gente. Talvez você queira muito e esteja, mas eu quero. Jesus, eu quero, me dá. Mas será se você está preparada hoje para receber? E Deus, Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente o momento perfeito para acontecer. Mas só vai acontecer se você estiver firme na jornada. E quanto tempo, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu pedi, quantas vezes eu falei, mas quantos impedimentos apareceram? E eu falava assim, então não, é para acontecer. É muito impedimento, é muita coisa que está aparecendo. Só que eu tinha o meu valor maior. Estamos falando de identidade. Eu sabia. Esse é o meu valor. E isso daqui está ligado ao meu maior valor. Então, é porque hoje não é o momento, mas vai chegar. Gente, foi tão incrível que quando foi para acontecer, sabe, as coisas acontecendo assim, parecendo que é uma mágica. Que eu sei que não é mágica, que eu sei que é Deus agindo. E aí, mexe no tudo dá certo e tudo funciona. Porque tinha a hora e a data marcada por Deus. Mas e por quê? E eu olho assim, eu digo, e por quê? Eu não desisti. Eu não desisti.
Talvez você já tenha desistido de algo que você quis muito. Ah, mas eu já pedi tanto. Mas eu já quis tanto. Mas o Senhor está te moldando para receber. Se você sai da direção, você perde a bênção pela sua incredulidade. Então, as suas decisões precisam ser baseadas nos seus valores. E isso te forma, isso te torna uma pessoa autêntica. E quando você tem essa autenticidade, você se arrisca no que você acredita. Gente, eu tenho tão dentro de mim o que eu acredito. É tão forte dentro de mim o que eu acredito. Eu não preciso provar para o outro e fazer e que o outro acredite também. Mas isso é tão forte dentro de mim o que eu acredito, que eu não desisto, que eu sigo adiante, porque é o que eu acredito. Então, no que é que você acredita? No que é que para você é importante? No que é que para você é o que mexe com você? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que tinham muita vontade de fazer algo, mas não fazia porque o marido não deixava. Porque o marido não queria. Na verdade, eu não vou nem longe. Eu vou em mim lá no passado. Eu não trabalhava, eu ficava só em casa, eu não ia porque com quem eu vivia não queria chegar em casa, tacar a roupa lavada, a comida feita, tudo na mão. E eu não ia viver minha vida. Mas ainda assim eu estava feliz porque eu falava assim, eu sou a mulher virtuosa que cuida da casa, lá eu não vou nem questionar que isso me era um fato, porque eu nem sabia, nem conhecia esse outro lado. Depois que eu me conheci, eu vi o quanto que eu gosto do que eu faço. Mas hoje eu acredito fielmente no que eu me proponho a ser. Que eu não tenho medo, sabe, de avançar. Porque o medo, ele é paralisador. Então, hoje me conhecendo, eu olho assim, qual é a Josi do futuro? E eu olho como é que eu quero estar, onde eu quero estar. Eu falo assim, Jesus, é sobre isso. E o meu eu do futuro, que ele seja verdadeiramente ligado à missão que Cristo quer para mim como ser humano. E hoje eu caminho para o meu eu do futuro. E eu não tenho dúvida sobre isso, porque eu acredito fielmente. Só que o que é que gera dúvida dentro do seu coração? Sabe o que é? É nem você ter certeza sobre você. Você não tem certeza sobre você. Você não tem certeza sobre você mesmo, sobre o que você quer. Você não tem. E isso gera dúvida. E isso faz você desistir. Isso faz você parar na jornada. Quando você olha pra você, você tem certeza de quem você é, de onde você deseja estar. Você não tem medo de arriscar. Você vai. Você segue em frente. Você arruma coragem onde você não sabe de onde tem. Mas você vai lá e faz. E sobre quando você vai lá, faz, você se forma, você começa a aprender a ouvir e é a hora também de falar. E esses últimos anos, eu aprendi muito a ouvir. Eu sempre gostei muito de falar, mas eu comecei a ser, eu tenho que começar a ouvir. Às vezes pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Sabe que o orgulho nos destrói? E talvez você diga, mas eu não sou orgulhosa. Gente, eu trato meu orgulho em mim todo dia. Eu digo, Senhor, quebra o meu orgulho. E me faz olhar para o outro e aprender com o outro. Me faz aprender com o outro. Me faz olhar e aprender. Porque cada um, gente, tem algo na sua vida que o Senhor colocou. Ninguém, absolutamente ninguém veio esse mundo sem algo especial. A palavra do Senhor, quando ela fala dos talentos, ela diz que o Senhor chegou e deu a um talento, a outro 2, a outro 5, mas ele deu, nem que seja a um, ele deu um, mas deu um. Esse um que o Senhor colocou na sua mão, que você está fazendo com o que o Senhor colocou na sua mão. Mas eu não sei o que eu sou boa para fazer, eu não sei o que eu tenho de bom. Gente, alguma coisa você tem que você pode contribuir na vida do outro. Alguma coisa você tem que você pode fazer pelo outro.
E quando você se descobre a sua identidade é no que eu sou boa. No que eu sou boa. E como nisso que eu sou boa, eu posso ajudar outra pessoa. E assim a gente forma uma comunidade de uns ajudando os outros. Tem pessoas que ajudam o outro através do seu trabalho. Ah, mas o meu trabalho, eu trabalho vendendo roupa, como é que eu vou ajudar o outro? Às vezes chega um cliente que vai comprar em você e tá precisando da palavra e você tem a palavra pra dar. Sabe, a gente às vezes não observa, a gente pensa que ajudar o outro, eu preciso estar lá, não! E às vezes pelo nosso orgulho, mas eu sei, mas fulano não sabe nada, eu sei, mas você deixa de ouvir. Quando eu aprendi a ouvir, a sentar e a ouvir, eu comecei a entender o quanto que ouvir edifica. E quando eu comecei a filtrar o que eu ouço, porque uma coisa é você aprender a ouvir, mas quando você filtra, e quando você começa a discernir o que eu ouço e que fica, e o que eu preciso mandar embora. Porque muita coisa que você tá ouvindo tá sendo merda pra sua vida. Essa é a verdade. Porque tem coisas que a gente ouve que é só pra destruir a vida da gente. Conviva com 5 pessoas que reclamam da vida e você vai ser a sexta. Conviva com 5 pessoas que reclamam do marido e você a sexta tá reclamando. Conviva com 5 pessoas que só falam de miséria, que só fala de dívida, que só fala que não tem dinheiro pra nada, você vai ser a sexta. Então tudo, o que é que eu tô me alimentando? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou alimentando pra mim? O que é que eu estou vendo, ouvindo e sentindo? Porque é isso que eu formo crença. Tudo que eu ouvi, vivi e senti. Então, quando eu filtro hoje, porque assim, como é que eu formo o meu eu? Justamente com isso que tá à minha volta. Se eu começo a eliminar coisas que eu ouço que são ruins, que não são boas, se eu começo a eliminar tudo isso e eu começo a me edificar do que é bom, daqui a pouco eu tô igual. Então, sabe, às vezes você pensa, mas eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. O que é que você tem falado? O que é que você tem ouvido? Com quem é que você tem convivido? Começa a observar a sua volta. Começa a observar a sua volta. Eu aprendi muito a chorar as minhas dores e colocar as minhas dores de quem pode resolver. E sabe para quem é que eu conto as minhas dores hoje? Para Cristo, de joelho, em oração todos os dias, porque Ele é o mentor dos mentores, os mestres dos mestres, o que pode todas as coisas. Então é Ele que eu vou levar. Ou para um mentor que eu tenha, ou para um processo terapêutico que eu faço, que ali é a pessoa ideal para identificar. Aí, olha só o que às vezes acontece. Aí a pessoa pega, tem uma briga com o marido dentro de casa, corre e vai dizer pra mãe ou vai dizer pro pai. Daqui a pouco fez as pazes com o marido, tá de boa. E aí arrumou uma intriga com mãe, com o pai e com o marido. Entende como às vezes você mesmo constrói na sua vida aqueles amaranhados? Então, quando a gente tem essa visão, o que é que eu tenho ouvido? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou... Como é que eu vou resolver? Quando você quebra esse orgulho dentro de você, quando você olha pra dentro de você e você trata da forma certa, você também vai ter o resultado certo. Se desenvolva, sabe? Se conecte, trate as suas emoções. Gente, trate as suas emoções, cura a sua alma, porque aqui, lá em Salmos fala tanto da alma ferida. Porque aqui em Salmos fala tanto de curar a alma. Não é só sobre ser espiritual, não é só sobre você, sabe? Tá ali, é sobre curar as suas emoções. A alma, o profundo, que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Quantas pessoas estão precisando curar a alma por um luto? Porque perdeu alguém muito importante na vida e não consegue lidar com essa perca. Não consegue, tudo ofende, tudo chora, porque tem pessoas que não conseguem dormir à noite. Por que as noites são tão ruins? Gente, eu lembro que eu tive uma fase da minha vida que eu não sabia o que era dormir à noite, na minha adolescência. Hoje eu olho assim, meu Deus, como é que eu consegui? E ninguém sabia disso.
Minha mãe não sabia disso, meu pai não sabia, ninguém. Eu tinha pavor quando chegava de noite, porque eu não sabia o que era dormir. Eu não sei, não sei, eu ainda às vezes procuro. Como foi que eu me curei disso? Eu não sei. Mas hoje eu lembro que era muito complicado pra mim. Hoje, graças a Deus, minhas noites de sono são... Mas eu passei por isso. E era um trauma muito grande pra mim quando chegava à noite e aquele quarto escuro, pra mim. E tanta coisa, gente, tanta coisa. Quando eu passei por um processo terapêutico, eu fui ver o quanto que isso afetou a minha fase adulta. Quando eu aí quando foi, eu fiz um processo e eu me libertei daquele quarto escuro porque eu tinha trauma daquele quarto, porque era o quarto que eu entrava e não ia dormir. E aí eu identifiquei que tinha coisas na minha vida adulta que tinham a ver com aquilo. Então eu fui lá e tratei, programei o porquê, o que tinha lá, voltei. Gente, isso pra mim foi incrível. Olha hoje, não tenho dor do quarto porque eu tratei ele. Ele pra mim hoje não é mais aquele quarto escuro que era pra aquela criança. A sua criança interior, ela anseia. Então talvez hoje você tenha passado por uma perca, ou você tenha passado por esses momentos, ou você no seu interno às vezes tem essas crises, você não sabe por quê. Olhe pra criança que você viveu lá atrás, olhe pra aquela criança. E a nossa criança interior, ela só queria ser amada. Quando eu entendi isso, eu voltei lá e eu me coloquei para amar aquela criança com o amor do pai. Todos nós temos a nossa criança interior que precisa ser tratada. Pra gente se tornar um adulto livre, liberto, a gente precisa tratar a nossa criança interior. E quando a gente trata tudo isso, a gente começa a se valorizar e a gente não aceita viver menos do que a gente merece. Eu não tô dizendo pra vocês que eu vivo uma vida perfeita, não, gente. Eu tenho dificuldade como todo mundo tem, eu tenho problema como todo mundo tem. Sabe? Mas sabe o que acontece hoje? Hoje eles não me derrubam. Hoje eles não me destroem. Porque eu sei qual é o máximo que pode acontecer de ruim. E se isso, então não é pra me matar. Porque eu sei o que o pai diz sobre mim. Eu sei o que me move. Eu sei que eu tenho que seguir em frente, olhando para frente. Então, se você tem feridas na sua alma, se você está com fortes emoções assim que você sabe que precisa tratar, trate. Trate e busque o amor do pai. Busque. E o que eu deixo para vocês fazerem nos próximos dias? Vou deixar esse exercício para vocês. Todos os dias, ao acordar. Comece a pensar o que Deus diz sobre mim. Comece a escrever. O que Deus diz sobre mim. Comece a escrever. Que eu sou corajosa, que eu sou feliz, que eu sou alegre, que eu sou abençoada. Comece a escrever. O que Deus diz sobre você. E ali você está formando a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade é o que Deus diz sobre você. Não é sobre o que as pessoas dizem. As pessoas dizem o que elas veem no seu exterior. Ou as pessoas da sua família, sobre o que você faz. Sabia que tem gente da família da gente que tá tão pegada ao passado, aos erros que a gente cometeu e só define a gente pelos nossos erros? Tem pessoas da nossa família que só olha para os erros que a gente cometeu e só fala dos nossos erros. Mas hoje, se comprometa a escrever. Escreva, anote, pega uma folha e escreve. Se hoje foi só uma coisa que você imagina, amanhã vai vir outra, mas escreva o que Deus diz sobre você. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Se fez sentido na vida de vocês, me manda uma mensagem pra me saber que fez sentido na vida de vocês, pra me entender que tá fazendo sentido na vida de alguém. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o nosso próximo Café com a Coach.